Eu não me conformo. Eu não aceito. Não aceito que não haja mudança. Não aceito dizer que Jesus vive em mim e eu continuo do mesmo jeito, escravo do meu passado, vivendo a mesma história. Eu não me conformo. Eu não aceito. Tem que haver uma diferença. Tem que haver uma mudança. Se Jesus vive em mim, tem que haver uma mudança. Nada pode ser igual ao que já foi um dia. Tem que haver uma mudança. Tem que ser um novo homem. Tem que ter uma nova vida. Se nada modificou, ou se ainda se parece com o homem do passado, então está tudo errado. Se Jesus não aparece. Vai e não peques mais. Uma mulher foi flagrada em adultério e, segundo a lei de Moisés, deveria ser apedrejada. Levaram-na até Jesus e disseram: Mestre, esta mulher foi flagrada em adultério. E na lei nos ensinou Moisés que tais mulheres devem ser apedrejadas. Tu que dizes? Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Esta foi a resposta de Jesus. Todos, acusados pela própria consciência, se retiraram, ficando somente Jesus e a mulher. Jesus perguntou à mulher: Mulher, onde estão teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Todos, apesar de não estarem no adultério, estavam na mesma situação da mulher diante de Deus, porque todos pecaram e para Deus não existe pecadinho nem pecadão, simplesmente o pecado é pecado. Portanto, ao invés de julgarmos os políticos corruptos, os assassinos, os estupradores, os ladrões, os homossexuais e outras classes de pecadores, sejamos conscientes de que todos pecamos de igual modo e, se não nos arrependermos, de igual modo pereceremos. Vamos nos converter ao Senhor Jesus Cristo e levar a sério o que Ele disse para aquela mulher e diz para todos nós: Vai e não peques mais. Tá na hora do crente assumir a sua crença. Tá na hora do mundo enxergar em mim a diferença. A diferença. A diferença. Eu era o lixo do subúrbio de uma vida. Eu fui a água do esgoto do pecado. Eu era a folha carregada pelo vento e a esperança de um projeto fracassado. Eu era a noite sem estrelas no meu céu e a dor de um filho que seu pai lhe abandonou.
Eu fui à sombra do casebre descoberto, até o dia em que Jesus me transformou. Desde que nasceu, não. Há muita gente enganada, achando que, só porque foi batizada quando criança, já recebeu Jesus Cristo como Salvador desde que nasceu. Acorda, gente. A salvação se recebe pela fé mediante a pregação da palavra de Deus. Disse Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Criança não tem uso da razão. A criança é isenta de culpa. Criança não crê. Por isso não se prega o evangelho para crianças. Nós, adultos, sim, precisamos ouvir o evangelho, crer, sermos batizados, nos converter e nos tornar como crianças para que entremos no reino de Deus. Pois assim disse Jesus. Maria e José não levaram o menino Jesus para ser batizado, mas ele com seus próprios pés, aos 30 anos de idade, se dirigiu a João Batista para ser batizado. Não porque tinha pecado, mas para que se cumprisse toda a justiça. Ou seja, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Portanto, ninguém recebeu a salvação desde que nasceu. É necessário que haja o dia e a hora em que você decidirá receber a Jesus Cristo como Salvador pela fé e, por decisão própria, procurar o batismo. E a partir daí, faça da palavra de Deus sua regra de fé e prática. Que esse dia seja hoje e que a hora seja agora. Porque se descer à sepultura sem tomar esta decisão, só lhe resta o juízo. Jesus tirou-me do abismo do pecado. Deixei de ser o que eu era ao conhecê-lo. O homem velho que foi lixo dos subúrbios tornou-se peça de metal ao recebê-lo. Me converti dos meus pecados, Deus mudou-me. O inimigo deu adeus e foi embora. Nasci de novo, virei nova criatura. Me tornei casa que o Espírito de Deus mora. Nasci de novo, virei nova criatura. Me tornei casa que o Espírito de Deus mora. Criei do pó da terra a minha imagem, fiz o homem minha semelhança. Botei o homem no jardim do Éden, mas ele traiu minha confiança. Mandei que não ferisse, ele feriu. Mandei que não matasse, ele matou. Mandei que não mentisse, ele mentiu. Mandei que não pecasse, ele pecou. Deus fez o homem reto. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto
mas ele se meteu em muitas astúcias. Eclesiastes capítulo 7, versículo 29. Isto mesmo, Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em que não deveria. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Todos se tornaram inúteis, todos debaixo do juízo e da condenação. Eis a razão pela qual Deus enviou seu Filho Jesus Cristo ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ao crer verdadeiramente em Jesus Cristo, o homem volta a ser reto e útil para com Deus. Livra-se do juízo e da condenação. Você já creu verdadeiramente? Se diz que sim, mas vive ao seu bel prazer e não de acordo com o que diz a palavra de Deus, então você crê apenas de boca, mas é com o coração que se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. O pão que o homem come, eu sou quem dou. Não cobro pelo ar que ele respira, mesmo dependendo da verdade. Ele me trocou pela mentira. Mandei que não ferisse, ele feriu. Mandei que não matasse, ele matou. Mandei que não mentisse, ele mentiu. Mandei que não pecasse, ele pecou. Mandei que não ferisse, ele feriu. Mandei que não matasse, ele matou. Mandei que não mentisse, ele mentiu. Mandei que não pecasse, ele pecou. Seu moço, a vida é passageira, o Senhor sabe. Ninguém conhece o amanhã, só Deus conhece. Essa estrutura em carne e osso projetada, tirando a vida que Deus deu, ela apodrece. O trem da vida não diz quando vai parar. A negra morte não avisa quando vem. O cemitério não rejeita quem morreu, e a sepultura não tem nojo de ninguém. Se eu merecer. Todo mundo sabe que depois da morte só há duas situações em que todo pecador se enquadrará: salvo ou condenado. Ou seja, em um bom lugar ou em um péssimo lugar. A maioria das pessoas não atentam para o que precisam fazer no sentido de receber a salvação que Deus preparou, preferindo viver uma falsa esperança. Uns vivem a falsa esperança de que Deus, por ser amor, salvará todo mundo de qualquer jeito. E outros vivem a falsa esperança de que, se por acaso merecerem, e até dizem: se eu merecer, Deus me coloque em um bom lugar. Ei, acorda!
Se fosse pelo nosso merecimento, Deus não teria enviado um Salvador. Ele enviou um Salvador exatamente para que não recebamos o que merecemos, que é a condenação que o pecado causou. A salvação é um presente de Deus, pois disse o apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ou você crê em Jesus Cristo para a salvação, ou não crê para a condenação. Não há a menor hipótese de alguém crer verdadeiramente em Jesus Cristo e não ter certeza da sua salvação. Pois quem recebe um presente sabe muito bem que o recebeu. E quem recebeu o presente da salvação vive de acordo com os ensinamentos daquele que o presenteou. Não adianta ter riquezas, viu, seu moço, sem ter Jesus no coração lhe dando a paz. Se o corpo inerte e vulnerável à terra fria desce ao sepulcro, residência dos mortais, o trem da vida não diz quando vai parar. A negra morte não avisa quando vem. O cemitério não rejeita quem morreu, e a sepultura não tem nojo de ninguém. O cemitério não rejeita quem morreu, e a sepultura não tem nojo de ninguém. Esse mundo cruel logo se finda. Foi Jesus quem falou, escrito está, que o pecado se multiplicará quando estiver muito próximo à sua vinda. E quem não se arrependeu ainda, este é o momento de mudar. Jesus Cristo não vai mais demorar, que a palavra de Deus ela não mente. Se convertam, você que não é crente, que Jesus está perto de voltar. Esse céu será rasgado e Jesus Cristo nas nuvens descerá, e em fração de segundos subirá, conduzindo seu povo arrebatado. Quem rejeita Jesus será deixado, quem zombava dos crentes vai chorar. Que quem parte com Deus acha um lugar, mas quem morre sem Deus a boca é quente. Se converta você que não é crente, que Jesus está perto de voltar. Eu bem que avisei. Se depois de entrar na arca com sua família, Noé tivesse tido a oportunidade de dizer algo para os pecadores de sua época, que estavam em total desespero ao começar a cair o dilúvio que ele tanto anunciou, o que você acha que ele diria? Eu acho que ele diria o seguinte: eu bem que avisei. Isto mesmo, Noé avisou ao povo que Deus mandaria um dilúvio para destruir os insubordinados à sua palavra. Assim também estamos avisando que, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus Cristo é o chamado Filho do Homem. Segundo o apóstolo Paulo, ele virá em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Quando aquele dia chegar,
e eu tivesse a oportunidade de falar algo para os que preferem viver ao seu bel prazer e para aqueles que zombam de nós e nos chamam de loucos, eu diria o seguinte: eu bem que avisei. Quem aceita Jesus ganha um tesouro construído por Deus o Pai Eterno. Fica livre do fogo do inferno, de tristeza, maldade, pranto e choro. Se o céu é lugar de prata e ouro, quem aceita Jesus consegue entrar. O inferno é ruim, feio e vulgar, travessia mortal, morada quente. Se converta você que não é crente, que Jesus está perto de voltar. Um alerta para quem está ouvindo essas guerras e tantos maremotos, violência, doença, terremotos, isto é a palavra se cumprindo. São sinais que Jesus já está vindo. Quem quiser do inferno se livrar, se entregue a Cristo sem tardar, se apegue com Deus e siga em frente. Se converta você que não é crente, que Jesus está perto de voltar. Quem foi que passou neste mundo e pregou a verdade, plantou a semente da felicidade e orava por nós, até mesmo na cruz? Quem foi que nos deu com a vida o caminho do céu? O seu sacrifício rasgou o véu que nos separava da presença de Deus. Jesus Cristo é o seu nome. O Cordeiro de Deus, o Salvador, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nos justificar. Subiu ao céu, está à direita do Pai e é o único que roga por nós, agora e na hora de nossa morte. Amém. Assim afirmam as Escrituras Sagradas. Ele voltará a este mundo não mais para morrer pelos pecados, mas para aqueles que o aguardam para a salvação. Nos quatro cantos desse planeta se anuncia a salvação em seu nome, porque abaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus Cristo é o seu nome. Ele não é religião, ele é salvação. Portanto, se a salvação lhe interessa, deverá recebê-lo pela fé e se dispor a pôr em prática seus ensinamentos, os quais encontramos na Bíblia Sagrada. Toque em mim, no meu coração, com tua mão, ferida na cruz. Nos momentos escuros da vida, me ilumina com tua luz. Faz de mim, do meu coração, um altar que pulsa e reluz, para que eu tenha a força da fé, que o Senhor meu Jesus
iludido. Era assim que eu estava, enganado com as religiões, pois o caminho que eu tanto procurava, elas não me ensinavam. E sem resposta na minha indecisão, prosseguia em busca da verdade, e minha alma aqui dentro de mim gritava, chorava e gemia sem paz. Muitas religiões e um Salvador. Para viver socialmente, cada um pode ter a sua religião, mas para viver eternamente, cada um não pode ter o seu Salvador. Porque religiões existem muitas, porém Salvador só existe um, Jesus Cristo. Para quem só interessa viver socialmente, pode escolher a religião que quiser, pois existem religiões para todos os gostos. Mas para quem interessa viver eternamente, só existe uma opção: receber pela fé o único Salvador Jesus Cristo, abandonar as tradições religiosas e atentar exclusivamente para os ensinamentos dele. Ele nos prometeu a vida eterna ao dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Não adianta as religiões apresentarem isto e ao mesmo tempo ensinamentos que não tem nada a ver com isto. E foi em Jesus que eu encontrei a resposta que eu mais queria e descansei. Foi só Jesus quem me respondeu: o caminho, a verdade e a vida. Ele disse: sou eu. Foi em Jesus que eu encontrei a resposta que eu mais queria e descansei. Foi só Jesus quem me respondeu: o caminho, a verdade e a vida. Ele disse: sou eu. lutado tanto contra o pecado, tem sido arrasado pelos vendavais, tão desanimado,
coração cansado. Mas quem o confessa já não pode voltar. A caminho do matadouro. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Isaías 53, versículo 7. Falando assim, o profeta Isaías se referiu a Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, sem defeito e sem mácula. Pilatos o examinou e confirmou ao dizer: não encontro nele crime algum. E por que o mataram? Já que em lugar nenhum do mundo ninguém, depois de ser julgado e considerado inocente, jamais será preso ou condenado à morte. Porque ele assumiu o meu e o seu lugar. Assumiu nossa culpa diante de Deus. Ele teria que morrer para se cumprir o que Deus falou pela boca dos profetas na lei de Moisés e nos Salmos, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados. Agora, cabe a nós, ao tomarmos conhecimento deste fato, nos arrependermos e aceitar pela fé o Cordeiro de Deus, que tira nossos pecados para a salvação, ou continuarmos vivendo ao nosso bel prazer para a condenação. Não há por que pensar em desistir. Não há por que parar de caminhar na luz. Vou te mostrar a solução. A força que precisas vem do céu. Clame um pouco mais. Aquele que te ama não te esqueceu. Está só te provando, glorifique a Deus. O justo viverá da fé, e a fé fará o justo vencedor. Se não fosse o grande amor de Deus, o que seria de mim? Se não fosse a sua intervenção, o que seria de mim? Eu viveria perdido num mundo iludido, seria triste o meu fim. Deus é amor. Depois da morte, há duas situações, em uma das quais todo pecador se enquadrará: salvo ou condenado. Vez por outra, escuto alguém dizer o seguinte: Deus é amor e jamais condenará alguém.
Isto é verdade. Deus jamais condenará alguém por dois motivos. Primeiro, porque Ele é amor. E segundo, porque toda raça humana já se condenou a si próprio a partir do momento em que Adão pecou. Falo isto com base no que o apóstolo Paulo disse aos Romanos, capítulo 5, versículo 18, parte A. Escute: por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Eis a razão pela qual Deus enviou um Salvador. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Evangelho que João escreveu, capítulo 3, versículo 16 a 19. Portanto, prezado ouvinte, Deus é amor e não condena ninguém. E como prova do seu amor, enviou um Salvador para salvar a nós perdidos. Cabendo a nós receber esse Salvador e viver de acordo com os seus ensinamentos. Mas graças a Deus que de mim teve compaixão e veio ao meu encontro, trazendo paz ao meu coração. Mas graças a Deus que de mim teve compaixão e veio ao meu encontro, trazendo paz ao meu coração. Eu vou contar pra você o que eu passei. Neste mundo sem Jesus, perdido andava nas trevas sem destino algum. Oh, como eu penei, quantas noites de farras passei sem dormir. Iludido sem ter luz, e mesmo assim insistia em continuar. Oh, como eu sofri. A porta ainda está aberta. Certa vez, alguém perguntou para Jesus: Senhor, são poucos os que se salvam? Ao que ele respondeu: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque muitos procurarão entrar e não conseguirão.
Há muitas pessoas que sentem a dificuldade para fazerem a vontade de Deus. Isto é a dificuldade de entrar pela porta estreita. Literalmente falando, não poderemos jamais entrar por uma porta estreita se estivermos com um volume grande de bagagem. Quero dizer com isto que muitas pessoas estão com o seu volume grande de pecados, crenças, maus costumes e prazeres carnais, querendo entrar pela porta da salvação, mas não conseguirão. Terão que se disporem a renunciar a tudo o que contraria a palavra de Deus. Como não conseguem entrar pela porta estreita, optaram por seguir religião, porque para seguir religião não precisa renunciar ao fardo de pecados. Pecam e depois frequentam o ritual da religião e para elas está tudo bem. Portanto, prezado ouvinte, se a salvação lhe interessa, terá que entrar pela porta estreita, que, resumindo, é receber pela fé o Salvador, que é Cristo o Senhor, e fazer da palavra de Deus sua regra de fé e prática. Jesus é o meu grande Salvador, morreu na cruz pra me salvar, fez tudo isso porque me amou. E agora eu posso assim cantar: Jesus é o meu grande Salvador, morreu na cruz pra me salvar, fez tudo isso porque me amou. E agora eu posso assim cantar: oh, glória a Deus, Deus maravilhoso. Abençoa teu povo aqui na terra, nos abençoa. Não há quem possa escapar de quem tem todo poder, de quem no momento tudo faz acontecer. Ele foi quem fez o sol, o universo, a amplidão. As estrelas foram feitas pela sua mão. Ele colocou limite até onde vem o mar. Naquele lugar não passa, permanece lá. Suas ondas empoladas batem e voltam dali para obedecer àquele que ele fez surgir. O juízo de Deus. Em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 a 15, está escrito: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros.
Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. O mar deu os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Há uma triste realidade neste mundo. Gente inocente paga pelo que não fez, e muitos culpados nunca são responsabilizados pelos seus crimes. Por essa razão, muita gente perde a esperança na justiça, porque a justiça retributiva perfeita não acontece aqui na terra. A verdade, no entanto, é que Deus é justo e sua justiça não é a justiça da terra. Por isso, esse texto bíblico nos adverte de que um dia as maldades e injustiça dos homens virão à tona, e a justiça divina prevalecerá contra o mal. Os ímpios estarão um dia diante do trono do Deus justo e santo. Portanto, meu amigo, se cuide, busque a salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo, pois Ele é o único meio de escape para o perdido pecador. Não há quem consiga dele se livrar. Seus olhos estão em todo lugar. A ele todos os joelhos têm que se dobrar. Nem a terra pode a ele suportar. Terra de balança, muda de lugar. Não há quem possa resistir à mão de Jeová. Não há quem consiga dele se livrar. Seus olhos estão em todo lugar. A ele todos os joelhos têm que se dobrar. Nem a terra pode a ele suportar. Terra de balança, muda de lugar. Não há quem possa resistir à mão de Jeová. São as santas escrituras que nos contam de Jesus, o qual vindo das alturas fez brilhar nas trevas a luz, para nos dar eterna vida. Até a morte se humilhou, tendo já vencido a lida, Deus o Pai o exaltou. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta um perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o velho homem numa nova criação. O Evangelho de Cristo. Que evangelho você deseja ouvir? Evangelho de prosperidade financeira e de cura física? Se é esse o evangelho que você deseja ouvir, então quero lhe dizer que esse não é o evangelho de Cristo. Se referindo ao evangelho de Cristo, o apóstolo Paulo disse que
é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Jesus Cristo não mandou pregar um evangelho de prosperidade financeira e de cura física, porque este não é o problema do mundo, mas mandou pregar o evangelho que, depois que o homem ouve e crê nele, se converte e é liberto do pecado, porque o pecado é a fonte de todos os problemas do mundo. Há muita gente preocupada apenas com prosperidade financeira e cura física. No entanto, estão morrendo em delitos e pecados, sem Deus e sem salvação. Quero continuar ouvindo a história do Senhor. Salvação estou fruindo deste conto de amor. Do juízo foi liberto, da condenação da dor. Pela Bíblia estou bem certo que Jesus é o Salvador. Nunca mais será ouvido outro conto de amor que converta um perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o velho homem numa nova criação. Para Deus não há pobre nem barão, diferença pra Ele ninguém faz. Para Deus todos nós somos iguais, com respeito à eterna salvação. Tanto faz o juiz ou o capitão, o prefeito ou o gari da prefeitura. Quem possui um anel de formatura tem o mesmo valor de um sapateiro. De que vale ganhar o mundo inteiro sem levar R$1 pra sepultura? Mas de que vale ganhar o mundo inteiro sem levar R$1 pra sepultura? Acusado pela própria consciência. Eu não mato, não roubo, não fumo, não bebo e tenho a minha religião. Que bom! Assim você é um cidadão ou uma cidadã de bem e zela pela sua saúde. Mas quanto à salvação, como vai? Já recebeu Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador? Já mesmo? Quando? Desde que nasci. Engano seu. Uma criança não tem uso da razão. Vive pela inocência. Quando se torna adulta, passa a viver pela consciência. E sabe o que a sua consciência lhe diz? Que você é um pecador. Você é acusado pela sua própria consciência, da mesma forma que as pessoas que queriam apedrejar a mulher adúltera se retiraram acusadas pela própria consciência ao ouvirem Jesus dizer: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. A sua consciência lhe diz que você tem um acerto de contas para com Deus. Portanto, quero dizer que poderás ficar livre do acerto de contas para com Deus pelo que Jesus Cristo fez, se você, pela fé, recebê-lo como único Senhor e Salvador e se dispuser a pôr seus ensinamentos em prática. Que esse dia seja hoje, porque amanhã poderá ser tarde demais. Eu não tenho riqueza acumulada neste mundo de dor e de vanglória.
mas do reino eterno lá da glória, minha herança com Cristo está guardada. Quem aqui não tem Deus não possui nada, e a riqueza que possui é insegura, e a mensagem feliz da Escritura mostram Cristo fiel e verdadeiro. Mas de que vale ganhar o mundo inteiro sem levar R$1 pra sepultura? Mas de que vale ganhar o mundo inteiro sem levar R$1 pra sepultura?